Medidas. As medidas são informações fundamentais para o desenvolvimento de qualquer projeto. E essa é uma funcionalidade nativa da tecnologia dos gêmeos digitais. Se as medidas que você precisa não são medidas milimétricas, então essa funcionalidade poderá ser muito útil para você. Porém, vale ressaltar que as medidas são precisas dentro de 99% da realidade. Mas com elas, já é possível ter uma noção bem próxima da realidade do local onde se está sendo medido. Vamos então ver na prática as possibilidades de medida dentro da tecnologia de gêmeo digital. Vamos lá? Bom, então agora vamos falar sobre como vocês podem tirar medidas do gêmeo digital de vocês, tá? Nós sabemos que medidas é algo muito importante para o desenvolvimento de qualquer projeto, tá? Seja para saber se um equipamento vai caber naquele local, seja para definir o tamanho de um equipamento, enfim. Existem diversos motivos pelo qual as medidas elas são importantes, tá? Toda empresa, normalmente, ela tem um as-built do seu prédio, né, dos locais de produção, mas nem sempre esses desenhos eles estão atualizados e nem sempre eles representam realmente a realidade. No caso do gêmeo digital, você tem exatamente como está disposto cada equipamento, qual que é a largura correta de cada corredor. Então, assim, você vai ter 99% de certeza de que as medidas que você estará tirando do seu gêmeo digital, ela é precisa, tá ok? Então, o primeiro jeito aqui de você medir é você fazer uma medida em planta. Imagine que você quer tirar uma medida em planta da totalidade do local de produção da sua empresa, tá? Então você vem aqui na ferramenta de medida, você clica nessa régua, você clica aqui em mais, e você percebe que você tem uma lupa que é gerada aqui em cima para você posicionar no local correto que você quer iniciar a sua medida. Perceba que o cursor, ele meio que ele vai se movimentando em blocos, né? Só que quando você clica no Shift, você tem uma medida um pouco mais precisa, tá? Então eu vou colocar aqui no início do meu prédio, né? E vou puxar até o final dele. Então quando eu chegar aqui no final dele, vou clicar no Shift para criar uma medida um pouquinho mais fina, né? Um ajuste um pouco mais fino, e vou clicar. Então eu tenho 99% de certeza que o meu prédio ele mede 89 metros, tá? Se você quiser salvar essa medida, você clica aqui em salvar. Se você não quiser salvar, você só queria ter uma referência, você clica aqui na lixeirinha. Você já exclui essa medida, tá? Agora vamos tirar algumas medidas dentro do Tour Virtual. Clicou no X aqui para sair da ferramenta de medidas. Clica no Tour Virtual para você acessá-lo, tá? Então vamos imaginar que a gente quer tirar a medida de um corredor. Vamos pegar esse corredor aqui como exemplo, tá? Então eu quero tirar a medida desse corredor. Então clico na ferramenta de medida, clico no mais. Aí você pode clicar no Shift aqui para você ter uma medida. Ó, você vê que quando eu não clico no Shift, eu não consigo ter um ajuste muito fino. Quando eu clico no Shift, eu já consigo ter um ajuste mais fino, tá? Então eu venho aqui bem no comecinho aqui do corredor, tá? Da parte azul. Cliquei. Quando você clica no Shift, perceba que você gera um cursor aqui, né? Imagina que eu queira tirar a medida da altura desse telhado aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar da altura aqui, ó. Cliquei no Shift, ele gera uma linha verde aqui, ó. Eu vou começar a seguir essa linha. O final dessa linha é o final, é a parte onde está o final do telhado. Então, ó, eu cheguei no final da linha verde, então eu sei que eu estou perpendicular aqui na minha medida, e eu sei que essa altura aqui tem 8 metros e 36 centímetros, tá? Se eu quiser clicar aqui, ela vai ficar salva, eu salvo essa medida, e essa medida está salva aqui no meu modelo, tá? Mas vamos voltar aqui para a medida do corredor. Então, clico aqui, arrasto, olho na lupa, olhei na lupa, ela está bem perpendicular ali à parte azul. Olha que legal. Tem exatamente 1,90 m esse corredor, tá? Vou salvar essa medida aqui também.
Uma outra coisa que é bem bacana é que se você quiser pesquisar as medidas que você tirou nesse momento que você está utilizando o tour virtual, você consegue vir aqui, ó, desde que você tenha salvo elas, né? E elas ficam salvas aqui, né? Então, se eu clicar aqui, ó, nessa medida, ele vai colocar ela como ênfase para me mostrar o local onde ela foi tirada, tá? Se eu clicar nessa outra medida, ele vai também me mostrar aqui onde que ela foi tirada, tá? Só uma coisa muito importante que vale a pena ressaltar, toda vez que você sai do tour virtual, essas medidas elas se perdem, tá? Por que isso? Porque imagine que todas as pessoas que acessarem seu tour virtual começar a tirar um monte de medidas aqui e elas começarem a salvar essas medidas, né? Então, se alguém clicar na ferramenta de medida aqui, ó, vai ter medida salva para tudo quanto é lado. Então, a única forma delas ficarem salvas permanentemente é quando o editor, que no caso são as pessoas da empresa de vocês, vierem aqui, ó. Elas virão aqui, ó. Quer ver? Vou clicar aqui, vim em editar. Só quem pode fazer isso são as pessoas que são responsáveis, né, pelo, pelo tour virtual. Neste momento, nós estamos no editor, né? Como eu já disse, esse editor, só quem é responsável pelo tour virtual, no caso a empresa de vocês, consegue fazer algum tipo de edição aqui, né? Fazer a inserção de tags, fazer as medidas que ficaram salvas permanentemente no tour virtual, né? Então, vamos imaginar que eu queira tirar a medida desse corredor. Então, eu vou clicar aqui na medida, eu vou clicar em mais. É a mesma forma que você tira a medida, como eu mostrei anteriormente, você vai tirar aqui. Então, ó, cliquei aqui, salvei. Essa medida aqui tem 3 metros e 27. Eu vou num outro lugar bem distante daqui, tá? Para tirar outra medida. Vou tirar a medida total aqui, ó. Vou tirar bem rapidinho, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, tá? Cliquei aqui, tem aqui, ó, 79 metros, ok? Aí eu vou num outro lugar, eu vou vir aqui, ó. Aí eu vou tirar a medida entre esse equipamento e esse aqui, ó. Aí, ó, eu estou na face desse equipamento e agora eu estou na face do outro equipamento. Cliquei em OK. Tenho entre 2,98 m a 3 metros. Pronto, eu salvei essas medidas, então essas medidas estão salvas aqui no meu nível 1, tá? Vou fechar e agora eu vou sair do meu modelo, do meu GM digital. Quando eu saio do editor e acesso ele por aqui, eu vou até fazer de uma outra forma. Eu vou clicar em compartilhar, vou clicar em público, link, e vou abrir numa outra página. E eu vou acessar como qualquer outra pessoa que você compartilhou o tour virtual de vocês estaria acessando. Tá? Pronto. Acessei o tour virtual como uma pessoa comum. Quando eu acesso o tour virtual dessa forma, a única forma de eu encontrar medidas salvas aqui são medidas. Quer ver? Ó? São medidas que o editor deixou elas salvas aqui. Tá? Então essas medidas ficam salvas. Mas vamos supor, ó, elas estão salvas aqui. Se eu clicar nessa medida, ele vai me mostrar onde ela está. Agora eu sou uma pessoa comum que estou acessando esse tour virtual. Então eu vou tirar uma medida aqui, ó. Vou tirar essa medida bem perto dessa outra, ó. E vou salvar. No momento que eu tô, ó, eu salvei ela. No momento que eu estou navegando por esse tour virtual, essa medida vai ficar salva aqui. Ó, uma medida de 1,46 m. Agora vamos imaginar que eu saí do tour virtual, ó, vou sair dele e vou acessar ele novamente. Agora imagina que é uma outra pessoa que esteja acessando esse tour virtual. Carregou, beleza. Essa outra pessoa acessou o tour virtual. Agora ela vai lá na lupa. Perceba que aquela medida de 1,76 ela não está aqui. Então isso aqui é uma funcionalidade que somente as ferramentas que ficarão salvas permanentemente, as medidas que ficarão salvas permanentemente, somente o editor pode fazer, ok? Então essa é a ferramenta de medida que vai auxiliar vocês no desenvolvimento de projetos da sua empresa.